espírito tratando sobre biologia. E por que está ali a questão? Porque Kardec está mostrando que os espíritos, ao falar sobre as ciências, por exemplo, a biologia, eles não resolvem a questão. O que ele disse no comentário da 45? Exatamente isso, não resolve a questão. Vamos pegar, vamos fazer assim, o Lauro coloca na tela o texto da Gênesis antes de nós ler 46 e a 47, e a 48 e a 49. Vamos fazer o contrário, vamos ler a Gênesis e depois vamos voltar para as questões para a gente ver como muda. Então, olha só, é a Gênesis na primeira parte, que a Gênesis tem 3 partes, né? Gênesis, primeira parte, capítulo 10, chamado Gênese Orgânica, tem um texto chamado Geração Espontânea. Olha o que ele vai falar no item. Não vamos ler tudo, vamos ler só o 21 e o 22, que eu acho que já dá para. Olha só, Kardec falando, sem discutir os dois sistemas. Sem discutir os dois sistemas. Qual é os dois sistemas? A teoria da evolução e a geração espontânea, né? Convém acentuar que o princípio da geração espontânea, evidentemente, só se pode aplicar aos seres das ordens mais ínfimas do reino vegetal e animal, do reino animal. Aqueles em os quais a vida começa a despontar e cujo organismo, extremamente simples, é, de certo modo, rudimentar. Então, olha o que ele está dizendo, eu não estou discutindo os sistemas, mas se a geração espontânea for certa, ela só se aplica aos seres mais simples da natureza. Não são os seres complexos. Continua Kardec. Foram esses com efeitos primeiros que apareceram na Terra e cuja formação houve de ser espontânea. Assistiríamos, assim, a uma criação permanente, análoga à que se produziu nas primeiras idades do mundo. Então, aqui ele dá uma visão e ele diz, sem discutir mérito, ele não está discutindo mérito. Agora vem a 22, que eu digo que é a chave, né? Mas então, por que não se formam da mesma maneira os seres de complexa organização? Que esses seres não existiram sempre é fato positivo. Logo tiveram um começo. Se o musgo, o líquen, o zoófito, o infusório, os germes intestinais e os outros podem produzir-se espontaneamente, por que não se dá o mesmo com as árvores, os peixes, os cães, os cavalos? Olha agora. Param aí por enquanto as investigações. Desaparece o fio condutor e até que ele seja encontrado, fica aberto o campo às hipóteses. Fora, pois, imprudente e prematuro apresentar meros sistemas como verdades absolutas. Então ele mostra que as hipóteses estão dadas, que cabe à evolução da ciência mostrar quem é que estava certo. Mas não é o espiritismo. Até que seja encontrado, fica aberto às hipóteses. A gente não, o que ele diz, eu não posso apresentar nenhum dos sistemas como verdades absolutas. Olha como a gente não entende que Kardec está fazendo o correto. Porque na época, isso a recém estava sendo discutido. Então, o que ele faz como bom cientista? Eu não tomo partido. Ainda não foi decidido, está sendo discutido. Então eu não posso ler, por isso que eu digo, se eu ler a questão 46, achando que Kardec tomou partido, nota como aqui ele explica, a gente não tomou partido, só foi apresentado as hipóteses e feito reflexões. Ah, mas aí depois que Kardec morreu, foi respondido. Ótimo, eu não preciso mudar. Eu não preciso mudar a obra de Kardec. Por quê? Porque ele não tomou partido. Ele só apresentou as hipóteses. Apresentadas as hipóteses. Mas por que ele quer mostrar? Que os espíritos não resolvem a hipótese. Esse é o ponto. Os espíritos não resolvem a hipótese. Porque aí eu tenho um espírito falando que da geração espontânea é correta, outro espírito dizendo que não. Mais para frente ele vai fazer a mesma coisa com a questão da Bíblia. Quem foi Adão?
Kardec vai dizer de novo, para alguns espíritos, Adão foi a representação de um povo. Para outros, foi uma individualidade que viveu em tal época. Nota, ele não tomou partido. Ah, mas eu li na questão tal do Livro dos Espíritos que o Espírito falou tal coisa. Sim, ele está apresentando, mas ele não está apresentando uma resposta definitiva e dizendo que isso é opinião do Espiritismo. Então, essas questões que são referentes à matéria, à biologia, à química, à física, à astronomia, à geologia, não é papel do Espiritismo tomar partido, responder, tratar. E as evoluções que houveram, que aconteceram depois de Kardec, sobre esses temas, elas aconteceram, mas eu não preciso mudar Kardec. Por quê? Porque ele não está tratando disso. Ele está tratando do papel dos espíritos nisso. Para mostrar o quê? Que os espíritos, quando tratam disso, não resolvem a questão. Portanto, não é papel dos espíritos e nem do espiritismo tratar disso. Percebe? Hoje é mais um estudo que a gente insiste em responder e mostrar textos de Kardec falando isso. Semana que vem nós vamos pegar os textos que ele vai falar de Adão, a mesma coisa, Kardec dizendo que não, que são sistemas, opiniões dos espíritos. E, portanto, se são opiniões dos espíritos, opiniões individuais, sistemas, não são verdades absolutas, o espiritismo não toma partido. E quem é que vai resolver o problema? Se o assunto for de matéria, são as ciências. Não é Kardec, não é o Espiritismo, não é o André Luiz, não é o Emmanuel. Aí as pessoas não entenderam, para ver como as pessoas não leram Kardec, que ele explicou isso que a gente está mostrando. Aí mais para frente, o que fizeram com a obra O Consolador do Emmanuel? Exatamente o que Kardec disse que não é papel dos espíritos. Lá na obra O Consolador, ficam perguntando para o Emmanuel várias questões sobre ciência. Mas ele já mostrou na obra dele que não é papel dos espíritos responder, resolver questões sobre isso. Porque aquilo que eles dizem é opinião pessoal, sistemática, e que cabe às ciências evoluir para resolver a questão, como a gente mostrou agora o item da gente. Então isso é muito importante. A gente ainda vai, a gente está na 45, né? A gente vai até a 75 na primeira parte, né? Então, nota, tem mais umas 30 questões que a gente ainda vai tratar disso. Kardec mostrando os limites da ciência espírita, e a gente vai repetir e mostrar textos, repetir e mostrar textos. A confusão, quem está lendo errado a obra é a gente. Porque a gente tem que ler esses comentários de Kardec, ele está explicando o que ele está fazendo. Eric, pode passar. Exatamente, né? Quando o Kardec fala sistemas, aí ele está falando das hipóteses, né? Que ainda não tinham evidências, não eram comprováveis, né? É como no livro, enfim, em toda a obra dele ele usa sistema nesse sentido. Então ele não debate sistemas, né? Ainda mais na obra dele debater sistemas que não têm a ver com o espiritismo, que não se referem ao objeto de estudo do espiritismo, né? Como o Michel bem disse, como fez Emmanuel, o Consolador, e André Luiz também, bastante, enfim, misturando ciência, material com ciência espírita, enfim. O Emmanuel, no Consolador, ele responde tudo, né? Sociologia, biologia, química, ele se coloca ali como um espírito que tem todas as ciências, né? Enfim. E os cientistas que analisam aquilo falam que só tem bobagem ali, né? Então, mas outro ponto interessante de notar, né, nesse trecho da Gênese, né, que ele fala que ele não discute sistemas, que é o que ele falou também na Revista Espírita, é que ele fala que a geração espontânea seria referente a seres simples, né, e não a seres complexos, como eu falei. Então, claro que o elefante não vai surgir do nada, de matéria inorgânica. Então, essa geração espontânea dos seres simples, isso pode ter acontecido, a ciência não descarta isso
que isso aconteceu no início,